Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 2, Ilha do Conhecimento, do módulo 4, Limites do Conhecimento, do nosso curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites da ciência, né? E nessa aula 2 a gente vai dar continuidade, né? Na aula 1 a gente falou sobre o conhecido e agora a gente vai contar um pouco dessa metáfora que eu criei, chamada a Ilha do Conhecimento. No finalzinho eu resolvi fazer uma pesquisa bibliográfica para ver se essa ideia já tinha aparecido antes. E para minha surpresa, tinha aparecido antes e eu tenho uma companhia bastante distinta aqui de grandes pensadores que tiveram ideias semelhantes. Talvez elas não tenham discutido com a mesma profundidade que eu discuti num livro inteiro, né? Mas a ideia estava lá. Então um deles é o Friedrich Nietzsche, o grande filósofo alemão que falava do círculo do conhecimento, né? E de como que existe uma incapacidade de você ir além desse círculo, e esse círculo não pode cobrir todo o conhecimento. O físico John Archibald Wheeler, que foi o cara que, aliás, criou o termo "planeta é uma ilha que não tem fim", né? E eu, então, sem saber disso, elaborei uma ideia muito parecida e é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Muito bem. Então, primeiro eu queria começar com uma frase que eu acho fantástica de um filósofo francês chamado Bernard Lebovier de Fontenelle, ok? E a frase é a seguinte: toda filosofia é baseada em duas coisas apenas: curiosidade e miopia. Isso para mim é perfeito. Por quê? Porque diz o seguinte, que a gente, né, seres humanos, como eu tinha falado antes, né, a ideia do mistério, da curiosidade, a gente quer saber mais sobre as coisas, sempre, né? E, infelizmente, essa nossa curiosidade, ou felizmente, como vocês vão ver daqui a pouco, essa nossa curiosidade esbarra, né, ou se detém com essa parede que é a nossa miopia. O que quer dizer miopia? Significa que a maneira como a gente organiza, quando a gente chega ao conhecimento sobre a realidade, ela é limitada. Da mesma forma que o míope não consegue ver as coisas perfeitamente, né, com o foco ideal, né, mas a gente também não consegue chegar na essência da realidade de uma maneira perfeita. Porque, como eu mencionei na aula 1, existem 3 limites fundamentais para isso. Primeiro, o limite que vem dos instrumentos. Todo instrumento da gente, né, tem uma capacidade de ampliação do que a gente pode ver do mundo, mas todo instrumento também é limitado no seu alcance, na sua precisão, né, e, portanto, não consegue ver tudo com precisão perfeita, né, como eu mencionei um pouquinho antes lá na história do telescópio. Né? A gente viu como que a nossa visão do universo muda quando a gente vai do astrolábio para o telescópio do Galileu, para os telescópios modernos do século XX e XXI, mas mesmo estes também não podem ver tudo. Né? Eles têm um limite de precisão e de alcance também. Né? Então, o limite dos instrumentos, o limite dos nossos modelos, que são o mapa e não o território, como a gente mencionou na aula anterior, né? Na aula não, no módulo anterior, né? No módulo em que a gente fala sobre o mapa e o território, né? Então todo modelo é limitado e, portanto, todo modelo apresenta uma descrição que não pode ser além daquilo que o modelo é desenhado para explicar. Então tem todo o entorno, aquilo que o modelo não atinge, que é fundamental, que é um tema que a gente vai analisar na aula 3 desse módulo, sobre a essência dos modelos e dos limites do conhecimento científico, usando umas ferramentas da filosofia da ciência do século XX, ok? A ideia do Karl Popper de falseabilidade e a ideia do Thomas Kuhn de paradigmas e de revoluções de paradigmas, ok? Revoluções científicas. Mas, então, nós temos os instrumentos, os modelos e, obviamente, a terceira limitação básica, a nossa miopia, é a limitação da nossa imaginação. A gente cria muita coisa, mas a gente não consegue ver tudo, a gente não consegue imaginar todo o universo. Por quê? Porque a nossa imaginação ela é nutrida pelo que a gente vê das coisas, né? Ninguém imagina no vácuo, né? Quando a gente cria uma história, a gente está, mesmo uma história de ficção científica, a gente está extrapolando aquilo que a gente conhece hoje, né? Então a imaginação precisa do que a gente tem, do conhecimento que a gente tem do concreto, do real, para poder funcionar, ok? Então o Fontenelle tinha toda a razão, dessa tensão entre a nossa curiosidade e a miopia é que vem a filosofia,
né? E é justamente a filosofia aí, ela inclui o que a gente chama de filosofia natural, que é o nome antigo da filosofia da ciência, certo? Que é basicamente como a gente entende a realidade, né? Como a gente interpreta a realidade. Lembra daquele modelo do xamã? Então, os cientistas, de uma certa forma, estão fazendo isso, mas com uma metodologia completamente diferente, que é a metodologia da ciência. E daí veio, então, essa metáfora da ilha do conhecimento, né? Então a ideia é realmente simples, né? Imagina que tudo que a gente conhece sobre o mundo, sobre a natureza, sobre nós mesmos, você pode até, se quiser, incluir criações artísticas aí, cabem nessa ilha, ok? Como toda boa ilha, essa ilha do conhecimento ela é cercada pelo oceano do desconhecido, certo? Então a ilha do conhecimento ela cresce à medida em que a gente aprende mais sobre as coisas, mas ela tem sempre esse oceano do desconhecido em torno dela. Então existem duas atitudes com relação a isso. A primeira delas é o que eu chamaria de esse triunfalismo científico, né? A ideia do cientifismo, o cientificismo, que diz que eventualmente a ciência vai resolver todos os problemas, né? Que basta esperar, continuar, pesquisar. Todos os problemas são possivelmente resolvíveis através da ciência, que é uma herança intelectual do iluminismo, né? A ideia do iluminismo do século XVIII, né? De que toda a pergunta que vale a pena ser perguntada é racional e tem uma resposta racional através da ciência. E esse modelo do iluminismo, como vocês já devem ter percebido, tanto nesse curso como em outros escritos e vídeos meus, é um modelo meio falido, porque a gente sabe que existem outros modos de se conhecer o mundo que são complementares a esse mundo científico, ok? Então, essa ideia de que um dia a gente vai chegar e essa ilha do conhecimento vai cobrir todo o oceano do desconhecido é epistemologicamente errada. Lembra do que eu mencionei sobre ontologia e epistemologia, a maneira como a gente obtém conhecimento sobre o mundo, e com as limitações dos instrumentos, dos modelos, da imaginação, esse conhecimento sempre vai ser limitado. Então, o que a gente pode falar dessa ilha, né? A ilha, ela tem essa ideia de que ela vai crescendo, ela é cercada pelo oceano do desconhecido, e aí é que vem o paradoxo do conhecimento, o paradoxo do saber, que é que quanto mais cresce a ilha, mais cresce a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, a ilha e o oceano desconhecido. O que significa o seguinte, que esse perímetro do saber, quando ele vai crescendo, a gente vai sendo equipado a fazer perguntas que antes a gente nunca podia ter imaginado fossem possíveis, né? Então o paradoxo do saber é que quanto mais a gente aprende sobre o mundo, mais a gente precisa aprender sobre o mundo, porque o conhecimento vai se amplificando, quer dizer, as perguntas que a gente vai fazendo vão sendo amplificadas. Então é claro que a gente aprende, o conhecimento é acumulado, a ilha cresce, mas a periferia do saber cresce. É por isso que a gente vê essa proliferação gigantesca de várias disciplinas científicas, né, que se você compara a ciência do século XVII com a ciência do século XXI, os vários departamentos, os tipos de química, os tipos de biologia, os tipos de física, isso era completamente inexistente no passado. Por quê? Porque o conhecimento gera o desconhecimento, a necessidade da gente criar novas formas, novas maneiras de se estudar determinadas partes do conhecimento científico que antes a gente nem sabia existiam. Okay? Então isso é uma coisa realmente incrível, né, que gera essa tensão entre o conhecido e o desconhecido, né? E, como eu mencionei antes, né, você tem o conhecido e o desconhecido e você tem regiões no oceano do desconhecido que eu chamaria de regiões do incognoscível. Ou seja, regiões que a gente não pode entender, a gente pode fazer perguntas sobre, mas a gente não pode responder essas perguntas usando apenas a metodologia científica, ok? Essas perguntas não têm uma resposta final. Nenhuma pergunta, de uma certa forma, tem uma resposta final, pelo menos dentro desse conhecimento científico, filosófico, né? Porque o conhecimento ele está sempre ampliando, como a gente está sempre crescendo, sendo ampliado, como a gente examinou, mas
a coisa é mais profunda ainda. Então, primeiro eu queria exemplificar essa ideia do conhecimento sendo ampliado, mas sendo devido ao desenvolvimento dos nossos instrumentos, dos nossos modelos, da nossa imaginação. Por exemplo, a história do telescópio, como a gente viu antes, né? A gente foi do pulo do astrolábio para o telescópio do Galileu, para os telescópios do século XX, século XXI, a gente descobriu um outro universo, né? Um universo que era primeiro com a Terra no centro, um universo geocêntrico, passou para o Sol no centro, depois o Sol passou a apenas ser uma estrela numa galáxia, depois, em 1924, o astrônomo americano Edwin Hubble mostrou que a Via Láctea não era a única galáxia, que existiam vários universos-ilha, outras galáxias espalhadas pelo universo, e o próprio Hubble, 5 anos depois, em 1929, mostrou que esse universo está em expansão, essas galáxias estão se afastando. Ou seja, como que isso tudo aconteceu? No caso do pulo geocêntrico para heliocêntrico, o telescópio do Galileu e outros que seguiram foram fundamentais. E o pulo do heliocentrismo para o universo expansão se deu justamente com o desenvolvimento dos vários novos telescópios, inclusive o que o Edwin Hubble usou no Monte Wilson, lá na Califórnia, perto de Los Angeles, em Pasadena, perto de Pasadena, que era um telescópio que tinha um espelho de 100 polegadas. Ok? Então, um espelho de 100 polegadas, muito maior do que os outros, podia ter uma precisão maior, um alcance maior, e com isso, o Hubble pôde ver estrelas explodindo em galáxias distantes, e daí é que ele concluiu que o universo estava em expansão. Então, e a partir daí, se o universo está em expansão, você começa a ter um monte de perguntas novas sobre, mas como assim o universo está em expansão? O que gera essa expansão? Da onde começa essa expansão? E os objetos que estão dentro do universo, a luz, a matéria, os elétrons, os prótons, como que eles se comportam nesse universo de expansão? Todas essas perguntas eram inconcebíveis antes de se falar de uma expansão cósmica. Ok? Então, daí é um exemplo belíssimo, eu acho, dessa expansão do conhecimento e da geração de novas perguntas que não poderiam ter sido antecipadas antes desse conhecimento ter sido obtido. Ok? Hoje em dia a gente fala de teoria da informação por quê? Porque a gente está vivendo na era da informação, né? Então, as nossas metáforas, os nossos modelos são todos dependentes dessa nova ideia de informação. Né? Um outro exemplo muito importante da história da ciência é a compreensão do que era a vida antes e depois da invenção do microscópio. Né? Então a gente vê que o microscópio foi inventado no século XVII, no fim do século XVII, na Holanda, pelo Van Leeuwenhoek, que transformou a maneira da gente entender o que é vida, né? Porque antes a gente olhava para uma gota d'água e via uma gota d'água, mas com o microscópio a gota d'água está cheia de criaturas vivas, né? Que era uma coisa completamente inesperada, certo? Então você começa a fazer perguntas novas, fala, olha só, você tem criaturas microscópicas que podem existir nessa gotinha de água. Será que existe um limite para o tamanho de objetos que possam ser considerados vivos? Como que a gente determina esse limite? Como que a gente define vida? Né? O que uma bactéria, um ser que tem uma célula, é vivo? Como é possível isso? Quais são os processos metabólicos reprodutivos dessa bactéria? Como que eles se comparam com os processos dos mamíferos, que são muito mais complicados? Então, todas essas perguntas eram inconcebíveis antes da invenção do telescópio do Van Leeuwenhoek, que hoje, com o mapeamento do genoma humano e formulações muito mais complexas da genética e da química orgânica, a gente pode fazer perguntas que eram completamente impensáveis no século XIX, ou mesmo até a primeira metade do século XX, antes da gente entender a estrutura do DNA como sendo uma hélice dupla e a reprodução genética de todos os animais que existem. Então, essa é um outro exemplo de como o novo conhecimento gera essa capacidade de gerar novas perguntas e, portanto, mais conhecimento ainda. Então, essa ilha do conhecimento continua sempre crescendo, certo? E, com relação ao incognoscível, rapidamente, o problema das três origens, a origem do universo, a origem da vida, a origem da mente,
são 3 problemas, na verdade, são problemas em que a gente pode fazer a pergunta cientificamente, de onde veio o universo, o que estava acontecendo antes do Big Bang, como que a vida se originou na Terra entre 3 bilhões e meio de anos e 4 bilhões de anos atrás, como que a mente, como que o cérebro gera a mente, a consciência humana, né? Como que a conexão entre neurônios é capaz de gerar a sua personalidade, a sua subjetividade, né? Por que quando eu escuto uma música ou assisto um filme eu choro e você não chora? Qual é essa diferenciação que existe entre as nossas redes neuronais, né, e as ligações entre elas, que é capaz de gerar esse tipo de emoção diferente? Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que é muito difícil de ser respondido cientificamente. A questão do universo, porque a ciência teria que se explicar, teria que existir uma meta-ciência que explica como que a ciência funciona, porque para a gente explicar o universo a gente precisa de conceitos tipo espaço, tempo, energia, matéria, e como que a gente entende a origem desses conceitos não é uma pergunta científica. É a mesma coisa de que a gente querer pensar sobre o mundo sem ter um cérebro. Não dá, né? Você precisa dessa estrutura neuronal para poder pensar. A questão da vida é você querer voltar na Terra 4 bilhões de anos atrás para ver o que estava acontecendo, porque as pistas que a gente consegue acumular hoje são incompletas, ok? Então a gente não consegue voltar, e mesmo que a gente consiga gerar vida no laboratório, a gente não vai ter certeza se esse processo de geração da vida no laboratório tem a ver com a vida como ela surgiu na Terra 4 bilhões de anos atrás, ok? E o cérebro é a mesma coisa, né? O consciente ainda não é uma observável, né? uma variável observável, como, por exemplo, a temperatura, a pressão ou a atividade metabólica de uma bactéria, que são coisas que a gente pode ir no laboratório, medir e entender exatamente como está funcionando. A gente não tem a menor ideia de como elaborar qualitativamente a ideia de consciência e muito menos quantitativamente medir o que é consciência. Então, são problemas complexos que muito dificilmente a ciência, como ela é entendida hoje, vai ser capaz de abordar. Daí a ideia do incognoscível. Ok, pessoal? Então, essas são as ideias básicas da Ilha do Conhecimento, dos limites do conhecimento e por que eles existem. Obviamente, se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhe, leiam o livro A Ilha do Conhecimento, ok? E preparem-se que na aula 3, que vem a seguir, sobre falseabilidade e paradigmas, a gente vai mergulhar fundo em alguns dos conceitos mais importantes da filosofia da ciência, sempre explorando a ideia dos limites do conhecimento e como a ciência funciona e quais são, vamos dizer assim, as coisas positivas e os limites do método científico, que é o objetivo do nosso curso, e como que você pode aplicar esse conhecimento na sua vida do dia a dia. Nessa aula de hoje, a aplicação mais óbvia é: seja sempre humilde com relação ao que você sabe, porque, obviamente, existe muito mais coisa que você não sabe, não tem nem ideia do que se trata, e você aí significa eu e o resto do mundo inteiro. Então, a arrogância é uma forma de cegueira, principalmente quando a gente olha para a estrutura do conhecimento do mundo e de nós mesmos, baseada na metáfora da Ilha do Conhecimento, ok, pessoal? Então, humildade e nada de arrogância. E sempre uma abertura para a gente poder conversar uns com os outros, mesmo que a gente discorde do que a gente está falando. Ok, pessoal? Esse é o final da aula 2. Vamos então a seguir para a aula 3.